Fala, turma, tranquilos? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Eu sou o professor Anderson e hoje eu vou falar sobre Teorema de Pitágoras. Bom, qual é a primeira coisa que você deve saber aqui? Quando que você utiliza o Teorema de Pitágoras? Você sempre utiliza o Teorema de Pitágoras quando você estiver trabalhando com um triângulo que é retângulo, um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, que é representado por esse símbolozinho aqui, ó. Tem um quadradinho com um pontinho no meio. Significa que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. E quando nesse triângulo retângulo você tem a medida de dois lados e quer encontrar a medida de um terceiro lado. Nesse caso aqui, ó, que é o primeiro exemplo, eu tenho a medida desse lado aqui que é 9 centímetros, desse lado que é 12 centímetros, e essa medida aqui, ó, eu desconheço. Está representado pela letra X. Antes de eu falar para vocês o que é o Teorema de Pitágoras, eu preciso falar para vocês o nome dos lados de um triângulo retângulo. O nome que a gente dá para esses dois lados aqui, ó, que estão formando o ângulo de 90 graus, que é o lado de 9 centímetros e de 12 centímetros, o nome que a gente dá para eles é cateto. Então, esse lado aqui, ó, ele chama cateto. E esse outro lado aqui, ó, também chama cateto. Então, temos dois catetos aqui, ó, no triângulo retângulo. Os dois lados que formam 90 graus são chamados de catetos. E o outro lado chama como? O outro lado, que é o maior lado do triângulo retângulo, é chamado de hipotenusa. Novamente, os dois lados que formam 90 graus são os catetos e o outro que sobrou, que é o maior lado, é a hipotenusa. Bom, sabendo disso, eu já posso falar para vocês o que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras me diz que, se você pegar a medida da hipotenusa e elevar ao quadrado, já vou escrever aqui, ó, x ao quadrado, peguei a medida da hipotenusa e elevei ao quadrado, isso é igual a pegar a medida de um cateto e elevar ao quadrado e somar com a medida do outro cateto ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Uma coisa que eu já tenho que falar para vocês. A ordem que você pegou os catetos aqui, ó, não importa. A equação poderia ser a seguinte. X ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. A ordem desses dois aqui, ó, não vai importar. Tudo bem? Bom, então para que foi útil o Teorema de Pitágoras aqui? Ó? O Teorema de Pitágoras ele foi útil para eu pegar as três informações do lado desse triângulo retângulo e transformar numa equação, na qual, resolvendo essa equação aqui, ó, eu consigo achar o valor de x, que é exatamente a medida da hipotenusa, que é o que eu quero descobrir nesse primeiro exemplo. Bom, eu já deixei aqui do lado, ó, algumas multiplicações que é muito interessante vocês terem anotado aí no caderno, ou saber de cabeça fazer isso daqui, tudo bem? São elas, ó, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, e assim por diante. Deixei aqui até o 15, né, em sequência, depois 20 vezes 20, 25 vezes 25, 30 vezes 30 com a respostinha aqui, tudo bem? Isso vai ajudar a gente a ser um pouco mais ágil aqui, ó, nos cálculos envolvendo o Teorema de Pitágoras, né? Então, vamos lá. Como que a gente resolve essa equaçãozinha aqui agora? A gente começa resolvendo essa equação aqui, ó, copiando esse x quadrado aqui, ó. A gente não vai mexer com ele agora, tá? Ó, copio o x ao quadrado, coloco igual e resolvo isso daqui, ó, 9 ao quadrado. Quanto que é 9 ao quadrado? Se você respondeu 18, está errado. 9 ao quadrado é 9 vezes 9. Vou escrever aqui embaixo, ó. 9 ao quadrado, isso é 9 vezes 9. Qualquer número que estiver elevado ao quadrado, você vai fazer ele vezes ele mesmo, tudo bem? E usando a minha colinha aqui, ó, 9 vezes 9 dá 81. Então, a respostinha aqui do 9 ao quadrado é 81. Mais 12 ao quadrado, 12 vezes 12. Usando a minha colinha aqui, ó, 12 vezes 12, 144. Bom, o que eu faço agora, ó? Eu vou somar o 81 com 144 e o x ao quadrado eu vou copiar. X ao quadrado é igual
81 mais 144 é 225. Bom, essa etapa aqui, gente, ó, x ao quadrado é igual a 225, você vai ver muito em Teorema de Pitágoras, tá? O que eu quero descobrir aqui, gente, ó, eu quero descobrir um número que elevado ao quadrado dê 225. X ao quadrado é igual a 225. Um número que vezes ele mesmo dê 225. Vou usar a minha colinha. Que número vezes ele mesmo dá como resultado 225? No caso, é o 15 vezes 15. Então, o valor do x aqui, ó, ele tem que ser 15. Tá bom? Porque 15 ao quadrado dá 225. Ou seja, a medida do x aqui, ó, a medida da hipotenusa é 15. Como aqui está em centímetro, né? Eu vou usar cm aqui, ó, para centímetro. Uma coisa importante a comentar com vocês, né? Quando eu perguntei para vocês que número ao quadrado, que número vezes ele mesmo dá 225, eu tenho duas respostas possíveis. A primeira resposta é essa daqui que eu encontrei, x é igual a 15. Outra resposta é o menos 15. Você concorda comigo que menos 15 vezes menos 15 ao quadrado, né? Também dá 225? Ué, é verdade, ó. Menos multiplicado por menos, menos com menos, dá mais. Isso é positivo. 15 vezes 15, 225. Bom, então por que o menos 15 não seria a resposta aqui? Ele não seria a resposta porque eu estou trabalhando com o Teorema de Pitágoras. Eu estou trabalhando com a medida de um triângulo, né? A medida do lado de um triângulo. Tem como essa medida ser negativa? Não tem. Por isso que no Teorema de Pitágoras a gente não considera essa resposta negativa. Entendidos? Então a gente encerra aqui, ó, x igual a 15. Vou fazer o exemplo 2, por quê? Porque nesse primeiro exemplo aqui, ó, eu queria descobrir o valor da hipotenusa. O exemplo 2, eu vou querer descobrir o valor de um cateto. Então é muito importante que você fique até o final, ok? Estamos aqui então no nosso segundo exemplo, né? Tem um triângulo retângulo com os lados medindo y, que é o que eu vou querer encontrar, né? 15 centímetros e 25 centímetros. A primeira coisa que eu faço então é identificar quais são os catetos e qual que é a hipotenusa. No caso, esse lado aqui é um cateto e esse outro lado aqui, ó, é o outro cateto. Tudo bem? Porque são os dois lados que estão formando o 90 graus. Logo, esse terceiro lado é a nossa hipotenusa. Se você perceber aqui, ó, eu quero encontrar o valor de um cateto. Não é igual no exemplo 1 que eu queria encontrar a hipotenusa. Então, a equação ela vai ficar um pouquinho diferente do que a gente fez lá no primeiro exemplo, tá bom? Vamos utilizar o Teorema de Pitágoras aqui, ó. O Teorema de Pitágoras, ele fala pra gente que se a gente pegar essa hipotenusa aqui, ó, essa medida, que é 25, e elevar ao quadrado, sempre a hipotenusa ao quadrado, isso é igual a você pegar esse cateto e elevar ao quadrado e somar com o outro cateto ao quadrado, tá bom? Essa ordem aqui dos dois catetos, não importa qual vai vir primeiro, tá? Pode ser o 15 ao quadrado mais y ao quadrado, não vai importar aqui. Bom, essa equação aqui eu vou fazer uma mudancinha nela, bem simplesinha, só para essa letra aqui, ó, ficar do lado esquerdo da igualdade, tá bom? Porque tem aluno que prefere que a letra esteja do lado esquerdo da igualdade. Então eu vou fazer o seguinte, ó, essa segunda parte aqui, ó, que está ao lado direito da igualdade, eu vou escrever ela do lado esquerdo, tá? Vou colocar o igual e vou copiar isso daqui que está na parte esquerda do lado direito. Isso eu posso fazer tranquilamente, tá, gente? Mas não é obrigatório fazer. Então, vamos resolver essa equação do jeito que ela está aqui. Então, temos aqui, ó, y ao quadrado mais 15 ao quadrado é igual a 25 ao quadrado. O y ao quadrado, eu não vou mexer com ele agora. Y ao quadrado mais 15 ao quadrado, temos aqui, ó, 15 vezes 15, né? 15 vezes 15, 225. Isso é igual 25 ao quadrado. Temos aqui também. Tá vendo como isso aqui agiliza o processo? Então, ó, 25 vezes 25 é 625. Bom, o que eu faço agora? Ó?
Você pode ver que o mais 225 ele está junto com o y ao quadrado aqui, ó. Eu tenho que deixar esse y ao quadrado sozinho. O que eu faço então com esse mais 225? Eu passo ele para o segundo membro da igualdade. Como ele está somando aqui, ó, a operação inversa da soma é a subtração. Então eu vou passar ele para lá, ó, subtraindo. Então eu vou copiar aqui, ó, y ao quadrado é igual a 625 menos esse 225. Esse tipo de procedimento aqui, ó, sempre vai acontecer quando você quiser encontrar o valor de um dos catetos, tudo bem? Quando você quiser encontrar a hipotenusa, é no exemplo 1, certo? Então vamos lá, ó. O que eu faço agora? Ó, y ao quadrado é igual a 625 menos 225. Isso dá 400. Tem um número que eu desconheço, que está elevado ao quadrado, ou seja, ele vezes ele mesmo, isso dando 400. Que número que é esse? Olha a minha colinha aqui, ó. O número é o 20. 20 vezes 20 dá o 400. Então, o valor do meu y aqui, ó, é 20. No caso, 20 centímetros. Então, esse cateto aqui, ó, ele mede 20 centímetros. Ah, professor, mas o valor do y aqui, ó, ele não poderia ser menos 20? Nesse caso, não. Como estamos falando de medida de um triângulo, né, do lado de um triângulo, só admitimos a resposta positiva, igual no exemplo 1, tá? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo e esse vídeo aqui ele te ajudou, continua acompanhando o canal que eu vou tentar postar vídeos com mais frequência, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e até mais.